Olá para você que me assiste, a paz seja contigo, seja muito bem-vindo ao canal Motivação Cristã, um canal que tem como objetivo estar ajudando as pessoas a se prepararem para a volta do Senhor Jesus, através do conhecimento e da vivência do verdadeiro Evangelho. E o tema do nosso estudo de hoje é como vencermos o medo. E o que é o medo? O medo, ele é um estado emocional que surge em resposta à consciência, perante uma situação de eventual perigo. Todas as vezes que nós passamos por algum tipo de perigo, nós nos sentimos ameaçados e sentimos medo. Mas a partir do momento que nós procuramos conhecermos as Escrituras e o poder de Deus, procuramos compreender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, procuramos entender os ensinamentos da palavra, nós então conseguimos dominar o nosso medo. Nós conseguimos ser mais forte do que ele até eliminá-los da nossa vida. Mas o que nos faz ter medo? Vamos analisar o que o Senhor Jesus ele nos diz aqui no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 26. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou bem calmo. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, quando o Senhor Jesus estava dormindo no barco com os seus discípulos, então surgiu uma grande tempestade. E ali então os discípulos ficaram com medo daquele barco virar e todos morrerem, foram acordá-lo, dizendo a ele: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus lhes fez essa pergunta: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Então, o que nos faz termos medo, de acordo com o que o Senhor Jesus aqui está nos dizendo, é a pequenez da nossa fé. A partir do momento em que nós aumentamos a nossa fé, nós conseguimos eliminarmos o medo. Agora, para aquelas pessoas que têm medo de viver, o Senhor Jesus ele também nos diz uma coisa muito interessante aqui no livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 29 ao 31, que nos diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem mais do que muitos pardais. Então aqui nós vemos o Senhor Jesus ele dizendo aquelas pessoas que têm medo de viver, porque nós vivemos num mundo tão difícil, né? Em que as pessoas passam a ter medo de várias coisas, temos aí também a síndrome do pânico, mas Jesus ele disse: não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Olha que garantia maravilhosa Deus nos dá através do seu Filho, para que nós possamos termos mais segurança na nossa vida. Não temais. A partir do momento em que nós conhecemos o valor que Deus nos dá, nós compreendemos que, assim como Ele cuida dos passarinhos que estão nos céus, Ele cuida muito mais de nós, porque nós valemos muito mais que Ele, não importa se nós somos falhos, imperfeitos ou pecadores. Nós, seres humanos, valemos mais do que qualquer criação na terra. E por isso nós devemos confiarmos no Senhor. Mas, porém, o fato de valermos mais do que qualquer outra criação de Deus aqui nessa terra, não significa que isso nos dá o direito de destruir aquilo que Deus criou. Nós valemos mais no valor, no sentido de proporção, né? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O único ser criado à imagem e semelhança de Deus é o homem. E Deus nos ama muito, muito mais do que nós podemos imaginar. E Ele jamais desistiu de nenhum ser humano. Mas, porém, Ele dá liberdade a cada um de nós para podermos fazermos as nossas escolhas e colhemos o fruto de cada uma delas. Mas o que a Bíblia diz?
o que faz o justo não temer o que vem contra ele? No livro de Salmo, capítulo 112, versículos 6 e 7, diz assim: não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de mais notícias, o seu coração é bem firmado e confiante no Senhor. Então, o que faz o justo não temer o que vem contra ele? A confiança em Deus. A partir do momento que nós procuramos confiarmos em Deus cegamente, nós passamos a não temer o que surge, as ameaças, aquilo que se levanta contra nós. Porque nós compreendemos e acreditamos verdadeiramente que a nossa vida não nos pertence, mas ela pertence a Deus. Ela pertence àquele que nos criou. Então, mediante isso, quando nós estabelecemos um relacionamento sério com Deus, através da confiança, através da fé, nós descobrimos que não existe sorte. Não existe essa questão de sorte. Mas existe, sim, aquilo que nós permitimos que Deus faça na nossa vida e o que nós não permitimos, né? Quando nós compreendemos verdadeiramente a proporção do domínio que Deus tem sobre todas as coisas, nós compreendemos que tudo depende dele, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E o que Deus quer dar a cada um de nós é o seu amor. Ele quer nos dar a chance de nos corrigirmos, de nos aproximarmos dele, de termos a vida eterna. Então, quando nós compreendemos todas essas coisas, nós passamos então a procurarmos viver pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Nós procuramos a viver pela fé e não por vista. Então, mesmo que nós venhamos olhar para o mundo aí fora e termos a consciência da realidade que é a vida hoje, que é um mundo violento, é um mundo cruel, é um mundo implacável, mas porém nós sabemos que quem nos governa não é esse mundo, mas o Deus que nos criou. E a partir do momento em que o nosso Deus nos governa, quando nós procuramos obedecermos a tua vontade, nós nos tornamos responsabilidade dele. Então nós não precisamos temer a nada que possa surgir, porque aquele que nos guarda é maior, é mais forte, é mais poderoso do que qualquer coisa, do que qualquer problema que possa surgir. Agora, o que os ídolos são no mundo? No livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, diz assim: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. E ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 19 e 20, também nos diz assim: o que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios, né? Então, o que os ídolos são no mundo? Não são nada. E assim, os demônios que os representam, se nós não colocarmos fé neles, né? Existem muitas pessoas que têm medo, né? Às vezes vê, por exemplo, uma imagem de um demônio, de uma escultura de um demônio, ou de alguma coisa ameaçador, porque o ser humano, o inimigo, ele estimula o medo através do visual, né? E nós, seres humanos,
quando nós não compreendemos a profundidade da palavra de Deus, nós nos impactamos muito com aquilo que nós vemos. Mas, porém, os ídolos desse mundo, as coisas ameaçadoras, eles nada são. Esses demônios, esses ameaças que fazem em nome dos ídolos, dos demônios, isso não tem nenhum poder sobre nós, a não ser que venhamos acreditar nisso, a não ser que venhamos botar fé nisso. Mas a palavra de Deus nos diz que o ídolo nada é. Então, infelizmente, existem muitas pessoas que vivem aí aprisionadas pelo medo, por causa de ameaças, temendo aos ídolos desse mundo. Mas, porém, a própria palavra de Deus diz que eles nada é. E quando nós abrimos o nosso coração para Deus, entregamos a nossa vida a Deus e pedimos e falamos com Deus: Senhor, faça da minha vida o que o Senhor assim desejar. Nós então procuramos descansar no Senhor. E não vamos nos preocupar com o que vai acontecer, com o que vai se levantar contra nós. Porque não existe nenhum poder em nenhuma parte da existência que possa ser mais poderoso do que o Deus de Israel. Então, quanto mais nós analisamos a palavra de Deus, nós podemos percebermos com muita clareza que não há motivo para termos medo de nada, porque o nosso Deus, ele nos dá garantia. Assim como ele nos diz aqui no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que nos diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Então Deus aqui, ele diz para os seus servos, para aqueles que creem nele: não temas. Às vezes a pessoa pode estar sofrendo por temor de tanta coisa nessa vida. A sua mente pode estar trabalhando de uma forma muito negativa, imaginando muitas coisas terríveis, né? Ou às vezes diante de alguma ameaça, por alguma situação difícil que ela esteja passando. Mas o Senhor diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Essa palavra já é o suficiente para tranquilizar a cada um de nós. Porque a partir do momento em que Deus está conosco, nós lembramos do que a própria palavra nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então o inimigo, o campo de batalha dele é a nossa mente. Ele quer fazer com que nós venhamos nos enfraquecer, que nós venhamos temer, que nós venhamos deixarmos de confiarmos em Deus, para podermos confiar nas suas ameaças, nas suas manipulações, nas mentiras que ele quer colocar na nossa mente e assim minar a nossa fé. Mas, porém, a partir do momento em que cremos verdadeiramente no Deus verdadeiro, no Deus justo, nós eliminamos essas coisas do nosso pensamento, porque sabemos que o que a palavra de Deus nos traz é uma garantia infinitamente superior a qualquer coisa que o inimigo possa tentar fazer contra cada um de nós. Agora, quando nós precisamos de ajuda, o que nós devemos dizer? Quer dizer, o que Deus nos diz, né? Vamos ver aqui no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor, seu Deus, te tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu te ajudarei. Olha que garantia que Deus está te dando. Não tenha medo, eu te ajudarei. Mas é muito importante nós conscientizarmos o seguinte: Deus está dizendo que ele nos ajudará, não que ele irá fazer tudo por nós. Nós temos também que fazer a nossa parte.
nós temos que reagir, nós temos que confiar, nós temos que movimentar. Não é apenas esperar que Deus faça tudo por nós. Ele diz que nos ajuda. A partir do momento que nós tomamos a decisão de reagir, de ir em frente, de não desistir, de enfrentar a situação, nós estaremos ali contando com a ajuda de Deus. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Essa é uma grande esperança que o Senhor traz para aqueles que se encontram em situações difíceis, para aqueles que creem nele. Agora, o que nos faz o espírito da escravidão? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, nos diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos atemorizados, para vivermos com medo. É isso que o espírito de escravidão nos traz, medo, né? Mas, porém, o espírito de adoção, o Espírito Santo de Deus, através do qual nós conhecemos a Deus, nós nascemos de novo e podemos chamar Deus de Pai. Qual filho que, passando por um momento difícil, por uma ameaça, uma criança às vezes vê alguma coisa que ela sentimento, ela chama pai, e o pai não vai lá socorrê-la? Muito mais é o nosso Deus. Então olha que mais uma garantia que a palavra de Deus nos traz, de que nós não estamos só, de que o Senhor nos ama, que Ele é conosco e que Ele procura fazer por nós muito mais do que nós imaginamos. Porque o objetivo do inimigo é esse, é nos fazer desacreditar do amor de Deus, do cuidado de Deus, de tudo de bom que Ele faz por nós. Mas quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, nós podemos ver que cai por terra toda a falsidade do inimigo, porque a palavra de Deus, ela nos traz grandes garantias do amor de Deus, do cuidado de Deus, e assim podemos descansarmos no Senhor. Agora, a quem Deus nos ensina a temer? No Salmo 27, versículo 1, nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então a quem Deus nos ensina a temer? A ninguém. A partir do momento que Ele é a luz da nossa salvação, que Ele é a fortaleza da nossa vida, nós não precisamos ter medo de nada, nem de ninguém. O medo já se torna uma coisa do passado. Porque quando nós realmente elegemos a Deus como a nossa fortaleza, a luz da nossa salvação, nós olhamos para aquilo que anteriormente nos colocava medo e olhamos com autoridade de Deus. Olhamos com posicionamento de acordo com a vontade de Deus, com o poder de Deus. E não temos medo, simplesmente vamos lá enfrentar e vencer. Vamos agir sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, não temos que temer coisa alguma. Agora, o que o apóstolo João nos diz que lança fora o medo? Lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, nos diz: no amor não existe o medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o que o apóstolo João nos diz que lança fora o medo? O amor de Deus. Quando nós compreendemos o amor de Deus, nós então lançamos fora o medo. Nós nos sentimos seguros, porque o amor de Deus, ele vai nos guardar de todo o mal. Mas é necessário que nós também venhamos amar a Deus.
né? Não é só esperarmos o amor dele. E para amarmos a Deus, nós temos que obedecer a sua vontade, obedecer os seus mandamentos. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Né? Então, a partir do momento que nós compreendemos o que é o amor verdadeiro, que é um posicionamento dentro da vontade de Deus, a vontade de Deus está expressa dentro da sua palavra, através dos seus mandamentos. E toda a vontade de Deus, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. É fazer o bem para nós, é nos salvar. Então, a partir do momento que nós temos essa consciência, nós então conseguimos nos tranquilizarmos no Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa garantia da vitória. Agora, como nós vencemos o medo? De acordo com Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que nos diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Então nós vencemos o medo através das nossas orações, das súplicas, das ações de graças, sendo agradecidos a Deus pelo que Ele nos faz. Mas também o conhecimento da palavra nos liberta. Em João 8,32 nos diz muito claramente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertará do medo, nos libertará do pecado, nos libertará da mentira, da escravidão, nos libertará de absolutamente tudo aquilo que nos afasta de Deus. Agora, que garantia Deus nos dá contra o mal? Em 1 João, capítulo 5, versículo 18, nos diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Então, que garantia Deus nos dá contra o mal? Que se nós vivemos em pecado, se nós não vivemos em pecado, o maligno não nos toca. Então qual que é o antídoto contra o medo? Procurarmos desviarmos do mal, do pecado, e procurarmos fazer a vontade de Deus. E assim o inimigo não poderá nos tocar, porque estaremos resistindo a ele. E quando resistimos ao diabo através da obediência a Deus, ele fugirá de nós. Então esse é o estudo que o Senhor Deus me deu para poder trazer a vocês hoje. Peço a vocês que reflitam sobre isso e que vocês possam vencer qualquer tipo de medo que o inimigo possa tentar colocar na sua vida. Se você gostou desse estudo, dá-nos uma força aí no nosso canal, curta, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Você é muito bem-vindo. Se quiser, pode deixar também o seu comentário. Até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, seu Yeshua Mashiach. Amém.